Fala jovem, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor Marquinhos de Biologia e hoje nós vamos falar de uma questão sobre evolução cobrada na Unicamp 2025, primeira fase. Mais precisamente, essa questão fala de mecanismos evolutivos. Bora pro enunciado? Se é a primeira vez que você aparece no canal, seja muito bem-vindo. Se não é a primeira vez, muito obrigado por voltar aqui e estudar biologia comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, que isso ajuda bastante nesse projeto. A questão da Unicamp, que foi de número 70 nas versões QZ, 49 RW, 36 versões SX e questão 12 da versão T e Y, dizia o seguinte: considera-se que a evolução cria e sustenta a biodiversidade via mudanças adaptativas em características ecologicamente relevantes. A especiação é um processo contínuo que dá origem à diversidade biológica e está intimamente associada a mudanças no fenótipo e à adaptação ao ambiente ecológico. Olha que interessante. A especiação, que é o surgimento de novas espécies, é um processo contínuo que dá origem à diversidade biológica, ou seja, ao número maior de espécies, e está intimamente associada à mudança no fenótipo, ou seja, nas características visíveis dos seres vivos, e à adaptação ao ambiente ecológico. Então nós temos aqui várias palavrinhas que são palavras-chave, hein? Especiação, diversidade biológica, fenótipo e adaptação. Como essa questão é uma questão que fala de mecanismos evolutivos, então nós temos aqui deriva genética, seleção natural, especiação, isolamento geográfico, ou seja, todas características que fazem parte da evolução. O que você precisa saber de cada uma delas? Quais são os significados de tudo isso? Se você já teve aula de evolução com o seu professor de biologia, com certeza você vai lembrar da grande maioria, ou se não de todas essas características. Porém, se você não teve, presta muita atenção, ou se você quer revisar, presta muita atenção nisso. Eu vou começar falando da especiação. Toda nova espécie formada é formada depois de um isolamento reprodutivo. Por que isso? É só lembrar do conceito de espécie clássico. Uma espécie é um conjunto de seres vivos semelhantes entre si que, quando cruzam, geram descendentes férteis. Se por algum motivo, nesse conjunto de seres vivos semelhantes entre si, surgir características novas e eles não conseguirem mais cruzar entre si, ou seja, se eles não conseguirem mais manter o fluxo gênico entre os grupos, pronto, temos uma nova espécie. A especiação alopátrica é muito importante, aliás, das quatro, eu acredito ser a mais importante para o vestibular, porque ela é a que acontece a partir de um isolamento geográfico. Tá vendo aqui, a população original sofre um isolamento geográfico, formou-se uma barreira separando as duas e aconteceu mutações, recombinações gênicas, seleção natural, tudo isso ajudou na evolução para chegar até o isolamento reprodutivo. Chegou no isolamento reprodutivo, pronto. Essas novas ou essa nova espécie não consegue mais se reproduzir com a espécie original. Surgiu uma nova espécie por alopatria. Isso daqui foi muito observado e registrado por Darwin quando ele visitou as Ilhas de Galápagos, onde ele percebia que existiam pássaros do tipo tentilhões muito parecidos, mas que tinham bicos distintos de acordo com o tipo de ilha que eles habitavam. Por exemplo, na ilha que tinha muito insetos, os tentilhões costumavam ter bicos finos e alongados para conseguir pegar as larvinhas de insetos dentro das árvores. Nas ilhas que tinham sementes muito duras, os tentilhões tinham bicos mais curtos e bem rígidos para conseguir quebrar as sementes.
Então, olha que interessante. A separação geográfica, seguida de mutações, recombinação e seleção natural durante muito tempo, fez com que surgissem fenótipos diferentes, trazendo novas adaptações de acordo com a seleção natural e, consequentemente, aumentando a biodiversidade. Isso é especiação, tá bem? E se ela começou com uma barreira geográfica, essa especiação é alopátrica. A especiação peripátrica, vocês percebem aqui que a população original sofre um desprendimento, uma movimentação. Essa separação inicial acontece por deslocamento mesmo. Um grupo de seres vivos ali se deslocaram para uma região próxima e ali eles ficaram em um habitat isolado. Depois de um tempo, com mutações, recombinações gênicas e também seleção natural, passaram a se isolar reprodutivamente. Surgiu então nova espécie. É muito comum acontecer especiação peripátrica em animais pequenos, por exemplo, tipo besouros, quando um rio separa um grupo de besouros maior para um menor. Então, a diferença entre uma especiação alopátrica para uma peripátrica está bem aqui, ó. Aconteceu nessa segunda uma entrada em um novo habitat. Então um grupinho daqui foi para o novo habitat e lá eles se adaptaram bem e se modificaram ao longo do tempo. Na especiação parapátrica, a gente também tem esse deslocamento, só que olha só, essa entrada no novo habitat mantém um fluxo de contato com a espécie original. Então, população original, um grupinho se desloca na adjacência aqui, ó, e depois de um tempo forma-se uma nova espécie, considerando mutações, recombinações gênicas e seleção natural. Ao longo de um tempo, nós temos uma nova espécie, ou seja, um isolamento reprodutivo aconteceu aqui. O exemplo que eu gosto de usar na especiação parapátrica é do ecótono. Ecótono é uma região de transição entre dois biomas ou entre duas áreas diferentes. Vamos lembrar da caatinga no Nordeste brasileiro com a floresta amazônica no Norte. Então nós temos dois ambientes bem distintos, um seco e quente, outro úmido e quente. As plantas são diferentes, os animais são diferentes. No meio desses dois biomas tem a Mata dos Cocais, que é um novo bioma, que é um bioma de transição, ou seja, é um ecótono. Então imagine a situação, um grupo de seres vivos de uma espécie migrando da Caatinga para a Mata dos Cocais e conseguindo sobreviver ali, se adaptar e criar um isolamento reprodutivo depois de um certo tempo. Esse é o exemplo de parapatria. E por último, não menos importante, a simpatria. Essa daqui, a especiação simpátrica, é a que geralmente aparece nas questões junto com a especiação alopátrica, para diferenciar mesmo, porque na especiação alopátrica acontece uma barreira geográfica naquele ambiente e aqui na especiação simpátrica não acontece nada de separação geográfica, nem deslocamento para um habitat próximo, nem um deslocamento com interligação a esse habitat inicial. Aqui, ó, acontece simplesmente mudanças genéticas em um grupo de seres vivos dentro da mesma região. O exemplo que a gente mais usa aqui é das plantas. As plantas podem, por meiose, por erros na meiose, sofrer autopoliploidia ou alopoliploidia, que significa formar gametas com números de cromossomos distintos, e aí, depois de mutações, recombinações gênicas e seleção natural, gerar nova espécie ali mesmo, no mesmo local. Isso é especiação simpátrica. Tudo bem? Ó, dentro da população original surge uma nova espécie. Nós ainda não começamos a eliminar as alternativas incorretas, né? Mas o professor já te pede, se essa revisãozinha dos tipos de especiação já te ajudou de alguma forma,
Não esquece de curtir o vídeo, comentar e compartilhar com um amigo, beleza? Vamos dar uma olhada no comando da questão. Assinale a alternativa correta. Letra A. A deriva genética é um componente da especiação, levando a uma maior diversidade genética devido ao fluxo de genes entre as populações. Vamos lá, você lembra o que é a deriva genética? O próprio nome já diz, né? Se está à deriva, se os genes estão à deriva, significa que não vai existir fluxo de genes. Esses genes estão isolados, tá bem? E outra coisa, outro erro aqui na letra A, maior diversidade. A deriva genética diminui a diversidade. Como assim, professor? Dessa forma. Imagina um grupo de indivíduos de uma população que migram para uma região específica e lá começam a viver. Mas imagina que esse grupo de seres vivos são seres humanos que têm albinismo. Então, se essa população ficar muito tempo vivendo naquela região, tendo várias gerações de filhos, a taxa, a frequência de albinos naquela região nova vai ser maior do que de pessoas que não têm albinismo. Você percebe? Isso é o que a gente chama na deriva genética de efeito fundador. Esse exemplo que eu estou dando para você aconteceu na década de 80 na Ilha dos Lençóis Maranhenses, onde um grupo de albinos foram morar e aumentaram a frequência de indivíduos albinos naquela região. Olha só, isso é o que nós chamamos de efeito fundador. Então, aquele gene, o azinho para o albinismo, ficou ali em maior concentração. Um outro exemplo de deriva gênica é o efeito gargalo. Esse acontece quando um desastre ambiental diminui a frequência gênica de uma região. Então, imagina uma espécie com muitas variedades gênicas e muitos indivíduos morrem por algum desastre ambiental que aconteceu ali naquela região. Então, parte daqueles genes vão desaparecer. Isso acontece aleatoriamente. Isso é um tipo de deriva gênica também. Somente alguns indivíduos sobrevivem. E esses indivíduos que sobreviveram vão ter genes específicos que vão passar para os seus descendentes. Aqueles que morreram não conseguiram passar esses genes. Deriva gênica do tipo efeito gargalo. Então, não pode ser a alternativa A. Letra B. A seleção natural contribui para a adaptação ecológica tanto na presença como na ausência de isolamento geográfico entre as populações. Essa é a nossa resposta correta. Tanto na ausência, olha lá, simpatia, nós vimos aqui, quanto na presença de isolamento geográfico, alopatria, que nós vimos aqui, existirá a formação de novas populações, desde que a seleção natural contribua para essa adaptação. Tá? Como assim? Lembra que eu disse que a formação de novas espécies acontece ao longo do tempo e é necessário acontecer alguns processos, tipo mutação, recombinação gênica e seleção natural? Funciona assim, ó. A mutação é a mudança do DNA. Tudo se inicia, toda formação de uma nova espécie se inicia com mutação. Logo depois da mutação, esses genes mutados, eles podem ser passados adiante por recombinação gênica, ou seja, por crossing over antes da meiose, por segregação independente na formação dos gametas e pela fecundação. Isso é recombinação gênica. 3 processos que recombinam genes. E por último, vão nascer esses novos indivíduos e se esses indivíduos forem adaptados à sobrevivência, quem vai dizer isso pra gente é a seleção natural. Porque a natureza ela sempre vai eliminar os seres menos adaptados e deixar sobrevivendo os seres mais adaptados. Ideias de Darwin. Tem um vídeo aqui no canal que fala de Darwin. Dá uma olhada lá. Então, essa é a nossa alternativa correta. Mas por que que a C e a D estão erradas, né? Vamos lá, ó. C. A especiação é induzida por barreiras de fluxo gênico entre populações, sendo resultante de seleção convergente baseada na ecologia entre ambientes. Nós temos 2 erros aqui que é interessante destacar. Falar que a especiação sempre é induzida,
por barreiras é desconsiderar a especiação simpátrica, porque nela não tem barreira. Não existe o isolamento geográfico, só o isolamento reprodutivo, tá bem? Então existe também especiação sem isolamento geográfico. O importante é ter isolamento reprodutivo no fim. E o outro erro está aqui, ó. Resultante da seleção convergente. Como assim convergente? É divergente, né? De separação. Se você vai formar uma nova espécie, ó, durante a especiação vai acontecer uma separação. Vai acontecer que um grupo original vai se dividir em dois grupos. Aquele que era original, se sobreviver, é um grupo. E a nova espécie vai fazer parte de um outro grupo. Então não pode ser convergente, não pode convergir. Deve divergir, porque de uma formam duas populações. Tá bem? E o erro na E? O isolamento geográfico é necessário para que ocorra a especiação com as novas espécies ocupando nichos ecológicos distintos. Percebe o erro? É necessário ter isolamento geográfico. Aqui sim é necessário ter isolamento geográfico, na especiação alopátrica, mas aqui não. Então é o mesmo erro da letra C. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Não se esqueça de conferir se é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificação, porque toda semana tem aula nova aqui. E a gente se encontra na próxima aula. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui!